online está a atingir uma dimensão inimaginável em Portugal. Em tempo de crise, o vício do jogo aumenta exponencialmente e faz dependentes cada vez mais jovens. A facilidade para ganhar muito dinheiro em poucos minutos alicia adultos e adolescentes. É como uma droga. Depois de experimentarem a primeira vez, facilmente se tornam jogadores compulsivos. Mas todos negam o vício, minimizam-no, mentem. Às vezes ganham, mas perdem quase sempre, endividam-se, desesperam, perdem o controle e passam a ser dominados pelo jogo. Não se sabe ao certo quantas pessoas jogam em Portugal, nem a dimensão económica do jogo online. Estima-se que as apostas ilegais representem cerca de 1% do PIB nacional. Um mundo que explodiu em poucos anos, sem regulação, e deverá ser legalizado pelo governo até ao final do ano. No programa de hoje analisamos os benefícios e os riscos desta área de negócio, quer para o Estado, quer para os consumidores. São meus convidados neste testemunho direto Zélia Teixeira, psicóloga clínica e professora da Universidade Fernando Pessoa, José Machado Almeida, inspetor de jogos e investigador, e Alexandra Tracana, diretora das Casas de Santiago. Muito obrigada pela vossa presença neste programa. É um prazer tê-los aqui connosco. A variedade de jogos é grande e está à distância de um clique no computador ou no telemóvel. Há ganhos milionários no online, mas só uma minoria dos jogadores é ganhadora. A maioria endivida-se e perde mesmo tudo o que tem. Um minuto. Passava minuto para voltar a jogar. Já por ideia, o jogo vem como o crack do jogo, ou seja, uma coisa fácil de obter, mas que vai causar muitos problemas. Estou a ideia que é mesmo esse o termo, quase meio milhão de euros. Eu só estou aqui há 10 anos porque sei perfeitamente que provavelmente nunca estarei curado. Portanto, eu ainda hoje com 10 anos de recuperação, portanto, eu tenho vontade de jogar, não posso dizer com todas as clarezas. Começa cedo e fica para a vida. O vício do jogo. A facilidade é esta. Entra-se num site de apostas e o primeiro passo é fazer uma inscrição, um registro de jogador. Eu fazia apostas desportivas e ganhei algum dinheiro e claro, fiquei entusiasmado e a partir daí comecei mais assiduamente a visitar esses tais sites de apostas online. Depois comecei a jogar também póquer online ou seja, comecei a experimentar um pouco de tudo, não é? O facto de eu ter ganho algum dinheiro inicialmente talvez não tenha despertado esse interesse. Cada dia, cada semana que passava, perdia mais tempo junto do computador. És capaz de ganhar 3.000 euros ou 4.000 euros e gastar 5 ou 6. E depois leva-nos a usar dinheiro que não é nosso, não é? E a contrair muitas dívidas. A vergonha e o medo de ser olhado de lado não permitem mostrar a cara desta história. Uma história de quem começou cedo demais a entrar no vício do jogo online. E não é caso único. Os jovens cada vez mais cedo se envolvem no meio do jogo, a partir dos 5, 6, 7 anos, o jogo nos computadores, seja aqueles jogos mais simples, seja já jogos online, há uma série de jogos de demonstração, gratuitos, virtuais, que ensinam a jogar a dinheiro para quando tiverem depois a idade legal para jogar, e isso pode ser perigoso. Um perigo que passa ao lado de algumas pessoas. Paulo Rebelo é apostador profissional. Estuda cada encontro em que aposta ao pormenor. Divide o tempo entre Madrid e Londres e faz apostas desportivas. Para ganhar, está claro, e não só. Mas mesmo naqueles casos em que não conseguimos ganhar dinheiro, a experiência em si é positiva. Olha, golo. Agora vamos ver quanto é que conseguimos ganhar com isto. Nós ganhamos 500 euros com este jogo. Okay? Qualquer que seja o resultado. Nesta altura, a aposta está a entrar. Temos 500 euros, qualquer que seja o resultado. Olha, eu posso pôr aqui.
Ok? Se o Braga ganhar, ganhamos 500 euros. Se o Braga ganhar, se o Braga der a volta, ganhamos 500 euros. Se o jogo ficar empatado, ganhamos 500 euros. Ao todo o risco total, acho que cerca de 8 mil. Cerca de 8 mil. Ao fim de 25 minutos de jogo e de 8 mil euros de investimento, ganhou 500 euros. 500 euros em 25 minutos. Pode iludir muitas pessoas, mas este nível não é para todos. E vê-se capazes novos de ganhar fortunas e penso que ilude bastante os nossos jovens. Infelizmente para mim, infelizmente para quem joga, portanto, está essencialmente no prazer retirado. Não só quando ganhava, mas também quando estava a perder, aquela ansiedade de recuperar o perdido. Quando está a ganhar, quer-se ganhar ainda mais. É uma sensação estranha, não consigo descrever sequer. A primeira é porque acham que não estão doentes e acham que controlam. É a única doença em que o doente diz que não está doente. Depois porque lhes dá imenso prazer. Depois porque há um funcionamento patológico do cérebro a determinada altura, a nível dos circuitos neuronais, do sistema de recompensa, dos neurotransmissores como a dopamina e endorfina, que fazem com que jogar seja quase encarado como uma necessidade absoluta, uma função vital. Embora sentisse que tinha que jogar, mas que conseguia sempre dar a volta. Nem se dá de conta do tempo passado. Eu tive muitas vezes, desde a abertura ao fecho do casino, na altura era das 3 da tarde até às 3 da madrugada, quando tentei deixar de jogar por minha iniciativa, mas foi quase uma coisa natural. Portanto, depois tive várias recaídas. Perdemos completamente a noção do que é que poderemos fazer, o que é que não podemos fazer. Perdemos a noção de qual é a fronteira da legalidade e da ilegalidade. Tentar arranjar dinheiro a todo custo. Posso dizer que neste tempo todo que estourei, que é mesmo esse o termo, quase meio milhão de euros. A atividade que eu tinha foi por água abaixo. Um negócio que demorou alguns anos a construir, porque já vinha do meu pai. E eu acabei por dar cabo desse mesmo negócio. Um negócio destruído e €500 mil perdidos em apostas. Em Portugal, este é um mundo praticamente sem regras. O jogo online em si, em Portugal, a maior parte do jogo online que se divulga e que a maior parte das pessoas utiliza, atualmente não está regulamentado. Portanto, estamos com um vazio legal quanto a essa matéria. Uma pessoa jogar um jogo de póquer num espaço que não seja um casino, por exemplo, atualmente, é proibido por lei e inclusive é crime. Agora, quando estamos a falar do jogo online, em primeiro lugar, o servidor, onde no fundo o jogador português joga, não está localizado em Portugal, logo não se pode entender que o jogador joga em território nacional e, por outro lado, o Estado não tem poderes para poder, no fundo, proibir uma conduta que nesse país onde o servidor se encontra instalado seja permitida. Portugal é um país democrático e as pessoas querem jogar e efetivamente jogam, independentemente de haver uma regulamentação, não haver, as pessoas jogam e as pessoas querem jogar. E terão o direito de jogar. Como é que eu sei agora quantos jogadores? Ninguém sabe. Faz-me lembrar quando disseram que Portugal, o jogo online movimentava 600 milhões de euros e depois 400 e depois 700. Não, efetivamente não há estudos, não há informação sobre isso. Será a vontade superior a qualquer regulamentação? Nas casas de jogo e de apostas vemos símbolos como este. Proibido jogar a menores de 18 anos. Se não há regras no online, quem controla as entradas no mundo virtual? É fácil de ultrapassar esse problema. Um jovem não pode entrar numa sala de jogos de um casino se for menor de 18 anos. A nível online, realmente não existe essa possibilidade de controlo. Infelizmente, o futuro não é assim muito risonho, porque eu vejo no dia a dia miúdos novos no computador nesse mesmo site. Uma barreira que Paulo não precisou ultrapassar. As apostas surgiram com toda a força quando já era adulto e são fáceis de explicar.
quase que era gol. A minha primeira aposta, perdi. Não foi num momento que eu decidi ser apostador profissional. Foi uma coisa que foi surgindo com o tempo. Eu comecei por brincadeira, como a maioria das pessoas, e como é suposto serem as apostas. As apostas é suposto serem uma fonte de lazer. Imagino que estão a jogar ali os vermelhos contra os pretos. E até pode, de verdade, não conhecer nenhuma das equipas, mas se colocar uma moeda nos jogadores vermelhos, vai estar a torcer de uma forma, enfim, como não estaria caso não tivesse apostado. Vai estar a torcer para que os vermelhos ganhem. É esse desafio desenfreado que, em certos casos, pode levar a uma espiral de autodestruição. O dinheiro dos bolsos vai-se. Nos adolescentes, os sinais ficam à mostra. A irritabilidade é um deles. Perdem-se as aulas e o controlo da vida. Já por ideia, o jogo online como o craque do jogo, ou seja, que é uma coisa fácil de obter, mas que vai causar muitos problemas. E é de longe, e vários estudos apontam nesse sentido, a adição com maior taxa de suicídio. Às vezes só me apercebia que tinha gasto o meu ordenado todo quando ia ao multibanco. Só ia que me percebia que tinha acabado de estourar o meu ordenado em 30 minutos ou em 40 minutos. Porque o jogo em si não é bom nem é mau. O que é bom ou mau é o comportamento que as pessoas têm perante o jogo. E são muitos os comportamentos que trazem mal-estar. Não é tão comum falar-se em vício do jogo como se fala, por exemplo, do da droga. Em termos clínicos, é uma doença, uma adição. O primeiro passo que fiz foi ir às casas todas em que estava registado e auto-excluir-me, bloquear-me, em que me torna impossível tornar a ver alguma conta. E não posso ter dinheiro, não tenho cartões, não tenho conta bancária. Segundo um estudo publicado em Portugal em 2009, um estudo encomendado pela Santa Casa da Misericórdia, apresenta 400 mil jogadores em risco e 16 mil que já, portanto 16 mil viciados no jogo. Portanto, esse é um estudo feito para Portugal, o único. Estas reuniões, poucas pessoas sabem que eu as frequento, portanto, sabem os meus familiares, portanto, diretos, portanto, os meus pais, portanto, um amigo ou dois amigos mais chegados, e não faço questão de dizer a mais ninguém, portanto, no emprego nem pensar. Portanto, sei que é algo, é um assunto muito sensível, portanto, as pessoas não aceitam bem um jogador, não é? Para tratar desse assunto sensível, o Governo anunciou que até ao final deste ano seria elaborada uma lei destinada a regular o jogo online e até avançou com a ideia de criar uma entidade nacional reguladora do jogo. Até à data, mais nada se ouviu. É uma lei mais restritiva, que não abre o mercado do jogo online a todo e qualquer operador. Será sempre melhor do ponto de vista da segurança das pessoas e dos jovens do que uma lei no extremo oposto que abra indiscriminadamente o mercado do jogo online a todo e qualquer operador. Na prática, o que acontece é que a maior parte dos apostadores portugueses escolhe outros sites, portanto, casas de apostas que não estão sediadas em Portugal para fazer as suas apostas. Portanto, julgo que é essa realidade que o Estado pretende regular ao criar esta lei. Nós, apostadores portugueses, até achamos justos que parte do rendimento que advém da nossa atividade fique em Portugal e não, como agora, vá para outros países, para os países onde estão sediadas as casas de apostas. Tem-se verificado, não só em Portugal, mas noutros Estados-membros, de uma necessidade de regulamentação
às vezes até comunitária, não só a nível nacional, destas matérias relacionadas com o jogo online, porque realmente é um vazio legal, não é só aqui, mas também noutros Estados não existe grande regulamentação destes casos. Não existem leis 100% seguras. Acredito que o Governo faça o melhor possível para salvaguardar os jovens e os consumidores. Talvez Portugal tenha que esperar mais um pouco pelos diplomas. Enquanto isso, a recuperação de quem diz ter sido viciado é longa. Quanto se perde quando o jogo comanda a vida? Foi imenso tempo em frente a uma máquina, portanto, tempo esse que eu não aproveitei para aplicar noutras coisas bem mais úteis. Portanto, lá está. Estudar, fortalecer-me emocionalmente. O que fazer com as dívidas do passado? Só tenho que, até ao fim dos meus dias, tentar ressarcir as pessoas que prejudiquei e continuar com a vida, não é? Até onde vai crescer o mundo das apostas online? A liquidez da Liga Portuguesa aumenta nas apostas, tem aumentado ao longo do tempo e, enfim, é uma realidade que, estando atento, nós percebemos que há cada vez mais portugueses interessados em apostar online. As leis portuguesas podem cobrir os sites de apostas e de jogos localizados em território nacional. E como se fiscalizam os de fora? Continua em aberta a questão o que fazer quando um utilizador português acede a um operador que não tem um servidor instalado no Estado português, mas num outro Estado qualquer. Como é que o governo português terá meios de fiscalização dessa situação e como é que poderá impedir que, no fundo, que esses sites não possam ser, no fundo, acedidos no território português? Quantos jogadores compulsivos estão ainda em fase de negação? Milhares deles. Muitos ainda estão por conseguir perceber que são realmente viciados. Eu também já passei por isso. E quanto dinheiro pode o Estado arrecadar com a regulamentação do jogo online? Testemunhos de uma realidade muitas vezes escondida por ser um assunto sensível na nossa sociedade. E para quem precisar de ajuda, como estes casos da nossa reportagem, fica aqui um dos possíveis contactos, é o do grupo dos jogadores anónimos. Pode para isso consultar o site em www.janonimos.org. Volto a repetir, www.janonimos.org, ou então o número do telefone que está disponível é o 9199166. Fica aqui então esta indicação. Avançamos então para o debate neste testemunho direto. Recordo que são meus convidados neste programa Zélia Teixeira, psicóloga clínica e professora da Universidade Fernando Pessoa, José Machado Almeida, inspetor de jogos e investigador, e Alexandra Tracana, diretora das Casas de Santiago. Mais uma vez, agradeço a presença neste programa. Muito obrigada por terem aceitado o convite do Porto Canal. Doutora Zélia Teixeira, na nossa sociedade há de facto ainda um preconceito em falar e assumir a dependência ao jogo. A própria sociedade vive com a ideia de que o jogo é uma questão recreativa. Mas a minha pergunta é se deve ou não ser encarado como um problema, como por exemplo o álcool ou a droga. Mais boa noite, muito obrigada pelo convite, e acho que esta questão, para iniciar este debate, faz todo sentido, porque as várias tendências internacionais de investigação vão exatamente nesse sentido, ou seja, no de emparelhar a adição ao jogo na mesma linha de comportamentos que
se aproximam das dependências de substâncias. Isto porquê? Porque os estudos que têm vindo a ser feitos nos últimos anos apontam para características muitíssimo semelhantes entre a dependência de uma substância como a heroína, a cocaína ou o álcool, ou mesmo o tabaco, e aquilo que se passa com adições comportamentais, seja ela ao jogo online, seja, por exemplo, o jogo, a adição à internet. E isto tem a ver, como já foi dito e muito bem pelo colega que aparece na reportagem, isto é, essencialmente devido a mecanismos biológicos, neurológicos, que são comuns e transversais a esta ligação preferencial que se estabelece entre um indivíduo e objetos. Objetos que podem ser substâncias, objetos que podem ser bebidas, objetos que podem ser o que está para lá de um ecrã de computador. É interessante perceber que as relações entre substâncias e o homem são de longa data, mas refletem sempre um contexto de uma história e um tempo. Sim. E num tempo em que nós falamos, por exemplo, de uma geração que será a geração depois dos anos 80, chamada geração NET, ou a geração que nasceu num contexto absolutamente mediatizado pelos aparelhos eletrónicos, é muito fácil criar-se alternativas às tradicionais adições. É sem dúvida parecidíssima. A evolução do adoecer e da fragilidade de alguém como aqueles testemunhos partilharam connosco é muito semelhante à de um alcoólico ou de um dependente de heroína. Há as recaídas, há a perda de controle, há a impulsividade, há a impossibilidade de exercer a sua própria vontade face a um estímulo que está para além de si, que está fora de si. Este domínio tem sido realmente muito trabalhado, nomeadamente na neurologia, e têm sido feitos estudos interessantíssimos que mostram que, por exemplo, depois de X tempo de se jogar, nomeadamente apostas online, temos a mesma quantidade de dopamina equivalente a termos consumido, por exemplo, ecstasy. Dependendo das pessoas, dependendo do género, dependendo da idade, dependendo da vulnerabilidade. O que está por trás disto são sempre causas múltiplas. Claro, não é? Torna do jogo um problema que precisa de terapêuticas de ajuda. Já vamos a esse ponto. Para já eu vou passar a palavra ao José Machado de Almeida, que é inspetor de jogos e investigador. O mundo das apostas online, como nós vimos ali na nossa reportagem, sofisticou-se muito nos últimos anos. Teve uma explosão brutal no nosso país, mas a nossa legislação não acompanhou essa evolução, este crescimento do jogo online. Existe, portanto, neste momento uma lacuna enorme, um vazio legal muito grande no nosso país em relação ao jogo. Bom, o jogo tem várias perspectivas. Podemos encarar o jogo de diversas formas. Primeiro que tudo, deixe-me dizer que a vossa reportagem, de facto, está muito boa. Fizeram uma grande pesquisa e aproveitaram também o facto do Pedro Bert de ser uma das pessoas que tem alguns estudos sobre esta matéria, mas o que é facto também é que as pessoas, o ser humano, enquanto ser social e ser cultural, é alguém que tem ligação ao jogo por si só. O jogo faz parte da cultura, o jogo faz parte da sociedade. Voltando àquilo que me estava a perguntar, é verdade que há uma inexistência de legislação sobre esta matéria do jogo online. No entanto, a lei tem horror ao vazio e, portanto, a atual lei aplica-se, conforme também o advogado que foi mencionado na vossa reportagem disse, e qualquer pessoa que jogue jogos de azar fora dos locais permitidos por lei está a praticar um crime. Também ele tem razão quando diz que, embora isso seja verdade, o Estado português obviamente não tem capacidade para poder atuar sobre, seja quem fornece o jogo, seja quem está a praticar. Significa, portanto, que na prática, tem toda a razão, a legislação portuguesa tem uma grande omissão nesta área. Tanto quanto julga saber,
e é apenas especulação, porque na realidade nunca houve nenhuma declaração do Governo sobre esta matéria, apenas algumas reportagens que a comunicação social tem feito sobre esta questão. Tanto quanto julga saber, há um estudo sobre a regulação do jogo online e, teoricamente, o Governo irá proceder ou irá tentar proceder à regulação do jogo ainda no decurso deste ano. É verdade. Mas é apenas especulação. Falamos de um estudo que foi então encomendado e que, com base nesse estudo, o Governo estará então a preparar uma revolução nas leis do jogo em Portugal. Avançamos então neste debate. Passo agora a palavra a Alexandra Tracana. É diretora das Casas de Santiago. Casas de Santiago que recebem jogadores compulsivos ou, se preferir, jogadores patológicos. Isto é visto quase como uma doença, portanto, são pessoas que necessitam de terapêuticas, de tratamento, de ajuda, é assim? É uma adição sem substância, tal como a doutora Zélia disse, uma adição similar a adições com substâncias, como a cocaína, a heroína, o álcool, etc. É uma adição comportamental, em que o jogador tem uma característica, como todos os aditos, que é a negação, não é? A negação da doença. Chegam-nos com essa sintomatologia muito vincada de negar a doença, sem sintomatologia física, o que dificulta um bocadinho a aceitação de que se é doente. E como o Pedro disse, um dos sintomas da doença é negar a doença. Pronto, chegam normalmente por pedidos de ajuda da família. Portanto, é raro ser por iniciativa própria, eu admitir, eu tenho que me tratar, são pressionados a isso. Há dificuldade em admitir que se tenham um problema. Exatamente. Mas quais são os sinais que as famílias podem identificar para ajudar estes adultos ou, em muitos casos, mesmo jovens, a tratarem-se? A família, quando se apercebe, o jogador já está numa fase desesperada, não é? O valor da dívida, portanto, já é muito grande. Normalmente chegam com dívidas financeiras avultadas, em que já há desfalques, burlas, situações de percas de emprego, de ruptura familiar. Normalmente já está tudo em jogo, tudo em perca, não é? A família sabe, normalmente tem grande ideação suicida, portanto já pelo menos fizeram a ideação ou tentativas suicidas mesmo. E a família sabe já nesse desespero, não é? Esse pedido de ajuda já vem nessa fase de desespero. Vimos ali na reportagem um paciente que referia estar em recuperação há cerca de 10 anos. É um período assim tão longo? A recuperação é para a vida, não é? Admitindo a adição como uma doença crónica, a recuperação é para a vida. Como no programa dos jogadores anónimos, é um dia de cada vez, não é? E só por hoje eu estou em recuperação. E os aditos ao jogo vão ter que lidar, e é uma adição que está por todo lado, não é? O computador existe, muitos deles até têm que trabalhar com os computadores, portanto a prevenção à recaída tem que ser diária, e esse programa de prevenção à recaída também se pode fazer em comunidade terapêutica, com ajuda terapêutica. Sim. Para... Doutora Zélia Teixeira, como a doutora Alexandra Tracana já nos disse, é normal os jogadores recusarem inicialmente que são viciados, mas depois de perceberem que realmente o são, porquê é que não conseguem parar? Como é que isto se explica? Que alguém, como vimos na reportagem, gaste €500 mil, gaste o salário em cerca de 20 ou 30 minutos e não consiga parar? Porque jogar, e como dizia, era dito há pouco com muita sensatez, jogar é inerente à atividade humana. E nós aqui não podemos esquecer que estamos a juntar duas entidades muito interessantes do ponto de vista do potencial aditivo, que é o jogo em si, e muitos de nós jogamos, se calhar jogamos os cartas ou jogarmos outras coisas quaisquer, sem termos qualquer tipo de problemas. E todos usamos a internet, por exemplo, os computadores, sem termos qualquer tipo de problemas. O que está a acontecer hoje é a conjugação de duas entidades, o jogo e a internet, que facilitam tremendamente o desenvolvimento de uma relação perturbada, esta sim, entre aquele indivíduo e o objeto que é o jogo. Nós temos estado aqui sempre a falar dos jogos de apostas, que é
e vou responder neste domínio, mas é apenas uma parte muito limitada da problemática que nós temos associados aos jogos online. Mas se pensarmos que o potencial de ganho, um pouco como acontece no Euromilhões, é na cabeça daquela pessoa tremendamente grande, e se percebermos que a internet e a relação prolongada, contínua, entre um sujeito e aquele dispositivo, criam alterações de consciência. Criam, nomeadamente, uma coisa que se chama o estado flow. O que é o estado flow? É um estado em que desligamos de tudo quanto está à nossa volta, desligamos das nossas preocupações, desligamos dos nossos objetivos para além daquele que é eu vou ter sorte. É a crença na sorte. É quase uma coisa mística. Não há supersticiosos tão grandes como os jogadores, que acham sempre que vai acontecer uma coisa fantástica. Eu tinha um utente meu que achava, um dia descobriu qual era o meu carro, e achava que os números do meu carro, da matrícula, lhe dariam sorte. Provavelmente não deram sorte nenhuma, porque a probabilidade de darem sorte seria a mesma que outros números quaisquer. Mas, doutora, são pessoas à procura de uma salvação ou até mesmo de um milagre? Isto, sobretudo, em tempos de crise, em que as famílias passam tantas dificuldades. Vêem nestas apostas uma última saída? Às vezes não vem uma última, às vezes vem a saída possível para aquele dia. Ou seja, se eu aposto, como diziam ali muito bem, se eu aposto 500 e ganhei 1000, isto é uma ativação que nos permite, do ponto de vista cerebral, dizer: ok, foi bem jogado, ficamos excitados, produzimos dopamina, produzimos serotonina, começamos a mexer em todos estes circuitos que são, de certa forma, autónomos, e diminuímos a capacidade de análise, nomeadamente do risco, nomeadamente daquilo que é o cálculo das probabilidades. Eu tenho um paciente que me diz que faz contas. Quando vai para os jogos de apostas, faz contas e normalmente sai a ganhar. Sai a ganhar, mais ou menos, porque nós também já fizemos contas, claro. E sai a ganhar para ali o investimento que já foi feito, nesta altura deve andar ela por ela. Ou seja, se eu perco, pela culpabilidade, pela pressão da família, por estar escondido, por ser no computador, por ninguém saber o que eu estou a fazer, porque provavelmente até mexi no dinheiro que estava separado para as contas ou da casa ou da universidade do filho, eu vou tender a voltar a apostar para recuperar o perdido. Não é vou apostar para conseguir ultrapassar a crise, eu vou apostar para conseguir ultrapassar o sarilho em que eu acabo de me ver metido. Também mesmo no grupo dos mais jovens? Mesmo no grupo dos mais jovens. É interessante perceber que a associação deste tipo de jogo está muito ligada também ao consumo de substâncias, nomeadamente ao álcool e à cannabis, que nos dão o que é um ligeiro corte com a realidade. Ou seja, eu consigo euforicamente ultrapassar o limite que me é provocado pela perda, pela constatação da perda, pela euforia que é. Mas sorte é sorte, tenho 50% de probabilidades de ganhar, 50% de probabilidades de perder. E este erro cognitivo vai-se mantendo. E nós vamos tentando desafiar a sorte, como se costuma dizer. Portanto, quem entra neste desafio diário anda num equilíbrio precário. Eu ontem perdi tanto e hoje tenho que jogar para. Isto resulta depois em buracos financeiros tremendos. Quando fala de crianças ou de jovens, embora eu tenha tido meninos de 13 e 14 anos que jogavam póquer online, fechadinhos no seu quarto, enquanto os pais jogavam, que estavam a fazer os trabalhos de casa. Sim. E é uma coisa que é importante, nós também temos a linha de conta, que, por exemplo, os nossos meninos, ao contrário de 48% da média europeia, nós temos 64% dos nossos jovens com acesso à internet no seu quarto. E o nosso quarto é um lugar de privacidade, não é um lugar de controle. Facilita muito esta relação
clandestina, com espaços proibidos. A adolescência é um tempo de proibições para serem experimentadas, ultrapassadas e, obviamente, corrigidas. Agora falamos no póquer, o póquer e as apostas desportivas são as principais modalidades online e envolvem mesmo milhões de euros, muitas vezes até em dólares. Estão à distância, como disse a doutora Zélia, de um clique no computador no nosso quarto. Qualquer pessoa pode aceder, independentemente da idade. Não há controle possível. Depende também dos sites em concreto. Bom, como não há regulação em Portugal, portanto, depende das regulações estrangeiras. Há alguns sites que dependem de alguns reguladores estrangeiros, como Malta, Reino Unido e por aí adiante, têm, de facto, algumas possibilidades de fazer o controle, nomeadamente por causa dos cartões. E dos cartões bancários, não é? E conseguem fazer esse controlo via os cartões bancários. Mas, em muitos destes sites é mesmo possível entrar com uma identidade falsa? É. Está acesso a menores de 18 anos? Evidentemente. E há muitos casos, mesmo de adultos, que não querem que se saiba qual é a sua identidade e que de alguma forma trocam. Há até aquilo que se chama o gender swap, isto é, troca-se o género por motivos estratégicos ou apenas porque sim, por outras razões quaisquer. Mas realmente há esses problemas, mas no entanto há formas de se tentar controlar, pelo menos, mesmo que não se consiga dirimir por completo toda essa situação. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa, é que toda a reportagem e também, de alguma forma, também aquilo que nós temos aqui vindo a falar, dá a ideia que estamos a pôr umas cores muito negras sobre o jogo. O jogo, como disse, tem várias perspectivas e, desde que se nasce, que se começa a jogar, porque o jogo é também aquelas brincadeiras de criança, isso também é jogo, não é? O jogo de quando é que se passa de uma vertente recreativa para algo patológico, para uma dependência? Bom, não é a minha área, seguramente, mas esse é realmente um problema grande. E temos que pensar que é quando a pessoa, de alguma forma, deixa de ter controle sobre a sua vontade face ao objeto que é o jogo. Isso acontece com alguma frequência onde eu trabalho, sobretudo nos casinos, onde há milhares de pessoas que de alguma forma se deixam envolver com o jogo e que não controlam a sua apetência face ao jogo, não controlam a sua vontade face ao jogo. E, por vezes, simplesmente acordam, uma expressão, no casino como algumas daquelas pessoas ali disseram, com a sua vida pessoal, familiar e financeira, muitas vezes mais do que a vida financeira, a sua vida pessoal e familiar completamente em frangalhos. Seja com divórcios, seja com problemas, outro tipo de problemas familiares, com pais, mães, filhos e por aí adiante. Para além, obviamente, das questões financeiras, não só porque destruíram o seu património, mas também porque, entretanto, no meio disso tudo, em todo esse processo, contraíram muitas dívidas. Não é? Doutor, no nosso país, o mercado do jogo, neste caso estamos a falar das apostas online, deveria ser liberalizado, à semelhança do que aconteceu na Espanha. Mas há um mercado online legal em Portugal, que é o mercado de precisamente das apostas. Mas o mercado ilegal tem um peso muito maior, muito superior. Sem dúvida alguma. Enfim, suponho que sim. Como o Luís Gordão dizia, não há possibilidade científica de estar a medir o jogo online ilegal em Portugal. Mas há, sem dúvida, o jogo que não se falou, que é o jogo online em Portugal, que é explorado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E, portanto, as apostas mútuas... Não é desse que estamos aqui a falar, nem a debater. Mas também é porque as pessoas também jogam esse jogo, não é? As pessoas também jogam, quer seja os aditos, quer sejam os outros. Em termos internacionais, estima-se que os jogadores em risco, depois também esta dupla classificação de jogador em risco e jogador efetivamente patológico, mas enfim, o jogador em risco já inclui o jogador patológico, andará à volta de 1,5% da população global.
Claro que isso depois sobe cerca de 20% a 30%, dependendo também de cada país, da população, do universo que efetivamente joga. Portanto, nós estamos a falar de 1,5% da população nacional. É muito, é verdade, deve ser regulado, mas não deve poderá ser ser tratado. ainda maior esse número? Pode ser uma percentagem desfasada da realidade. O único estudo que eu conheço, que é de 2009, 2010, do professor Henrique Lopes, tanto quanto, enfim, não é assim tão antigo, não é? Falava em algo semelhante a essa área. Há um estudo mais recente que se calhar interessa aqui mais a este programa, que tem a ver com de um aluno do professor Henrique Lopes, Rui Magalhães, que fez um estudo sobre o jogo online nos jovens universitários. E também aponta para universos essencialmente iguais a que o professor Henrique Lopes tinha feito para o universo global. No entanto, curiosamente, aponta um valor de 28, qualquer coisa, perto de 28% de jovens universitários que jogam, efetivamente, e que estão em risco face a toda aquela matriz que foi aplicada naquele estudo. Não é? Sim. 28% é muita coisa. É uma porcentagem muito elevada e preocupante. Doutora Zélia, exemplos que vemos diariamente nos órgãos de comunicação social. Hoje, por exemplo, temos um norte-americano que conseguiu ganhar cerca de 6 mil milhões de euros em Las Vegas, depois de uma maratona de 11 horas, num dos torneios mais importantes do mundo. Estes, no fundo, acabam por ser referências, exemplos para muitos jovens, lá está, muito também adultos que estão em casa e querem conseguir um dia um feito como estes. Sim, até porque o dinheiro que advém do jogo é um dinheiro que advém da sorte. E como tal, se nós eu lembro-me do meu avô dizer, eu nunca vou jogar, nunca vou ganhar o Totoloto porque eu não jogo. E como realmente só poderá não ganhar quem não joga. E esta mensagem vai passando. E quando se vê pessoas a ganhar esse valor absolutamente astronómico, que nenhum de nós, sendo muito trabalhador ou tendo muita sorte na vida, poderia juntar pacificamente, não é? E mensalmente, é qualquer coisa vindo do céu. Que pode acontecer a alguém que está a jogar póquer em Las Vegas, poderá acontecer cá no recanto do meu quarto, embora provavelmente estejamos a falar de formas de póquer diferente. Porque, por exemplo, o que se passa no póquer de mesa é quase um jogo de mestria. Muitos deles não são dependentes, são jogadores profissionais, que é uma coisa diferente. E, portanto, são pessoas que vivem do jogo. Vimos também jogo. Na nossa reportagem o Paulo Rebelo, que é um apostador profissional. Fazem disto vida. Claro. Há pessoas que usam exclusivamente o jogo online, por exemplo o póquer, para se treinarem para depois o jogo face a face. E vão a Las Vegas e estão nos torneios e temos pessoas em Portugal que fazem disto vida. E este jogo de olhar para a cara do outro, o chamado poker face, não é? O saber hidrominar, o saber alterar a nossa expressão, tem mais do que estar ali a carregar num registro de probabilidades. A verdade é que, estando isto fora de nós, possível de acontecer, porque aconteceu a outros, só não ganha quem não joga. E, portanto, esta máxima, principalmente em gente muito jovem, que desafiam o destino todos os dias, que acham que são provavelmente dotados de competências que a maior parte dos comuns não têm, é isso que caracteriza a adolescência, não é? A sensação de imortalidade, de que conseguem fazer tudo, tornam, por exemplo, a gente mais jovem tremendamente fragilizada para engrenar neste tipo de jogo. Sim. Embora eu acho... Mas só acrescentar um dado, doutora, há um estudo que diz que é mais provável sermos atingidos por um meteorito do que ganhar o jackpot do Euro. Claro.
Mas os meteoritos, que se eu fosse uma jogadora, responderia. Mas os meteoritos caíram em alguns sítios, já vários, e fizeram estragos. E se estivesse lá, alguém teria jogado. Eles também lhe podem dizer, todos os, por exemplo, em relação ao Euromilhões, que é um dos problemas que nós poderemos vir a ter em tempo de crise, também é um jogo de apostas, também é um jogo em que a probabilidade de acertarmos é absolutamente nula. E as pessoas todas as semanas jogam impertrivelmente acreditando nesta sorte, nesta possibilidade quase mágica, que também é uma coisa característica do ser humano, é a possibilidade de acreditar e de imaginar e de se encantar. E, portanto, paga para ver. Senhora Daracana, vou-lhe passar agora a palavra de uma pessoa que nos esteja a ver em casa e que goste de jogar, mas que não acho que tem um problema. De que forma é que pode reconhecer essa distância entre um vício ou simplesmente um jogo recreativo? Deixa de ser jogo recreativo quando não se consegue controlar, ou quando a tentativa, fazem várias tentativas para parar de jogar e não conseguem parar de jogar. Portanto, e qual é a primeira coisa que deve fazer? Se calhar porque parar de jogar é muito difícil, não é? Parar de jogar precisa de ajuda. E isso, a comunidade terapêutica tem esse princípio, não é? A abstinência. É uma das mais-valias que tem o internamento no tratamento do jogo, é a abstinência forçada, não é? De não poder jogar, de ultrapassar algumas situações da ansiedade, de ideação suicida, de depressão, de poder ser medicado, porque o jogo tem associado algumas comorbilidades psíquicas como essas, em que é preciso mesmo intervenção psiquiátrica ou algum recurso à medicação. Isto num princípio. Depois todo o reconhecimento de que se é jogador tem também a ver um bocadinho no modelo de intervenção que nós operamos, é o modelo Minnesota, vulgarmente designado por 12 passos, com o reconhecimento, com o espelho da desgovernabilidade da vida, não é? Da perca de controle, das percas efetivas, começando um bocadinho até pelas relações sociais, estávamos a falar do quarto, não é? Do isolamento que o jogo online provoca, não é? Das más rotinas alimentares. Sim. E a comunidade também ajuda nesse sentido, de disciplina, de rotina de sono, regulação do sono, a comida, a interação com outros, que no jogo online, perdidos no quarto, muitas vezes até 12 horas por dia, acaba por deixar de lado toda a estrutura social da vida. O número de pessoas que procuram a ajuda das Casas de Santiago tem vindo a aumentar? Tem vindo a aumentar, eu acho que por várias razões. Uma, porque cada vez mais se reconhece que a adição ao jogo é uma doença e por isso tratável, não é? É possível viver melhor, ter maior qualidade de vida. Depois, porque também existe, e com a questão da regulamentação do jogo, também se põe em causa, ok, então vamos falar de uma rede de proteção ao jogador, sendo o jogador patológico o maior inimigo da indústria de jogo, não é? Portanto, é importante criar ajuda, não é? Criar suporte, sim, rede de proteção. E neste momento 2% da nossa capacidade de utentes, ou seja, sendo a nossa capacidade de 20, em todos os grupos, 1 ou 2 são jogadores. Carla, desculpa interromper, eu estava a pensar nisto, no que o colega estava aqui a referir, e estava-me a vir à cabeça que provavelmente uma das maneiras de nós intervirmos é fazermos aquilo que estamos a fazer aqui, que é falar sobre o assunto. Porque a maior parte dos pais têm em casa meninos que se calhar não têm uso do cartão de crédito, portanto não vão jogar póquer online. Vão jogar outras coisas. E vão jogar outras coisas que os podem ter presos a um computador, por exemplo, em jogos multiplayer como o Counter-Strike e outro tipo de jogos, 5, 6 horas, em que resulta claramente em perdas alimentares, em sucesso escolar? Em sucesso escolar, estreitamento de relações, embora eles achem que não, porque estão, neste momento, a jogar com pelo menos 20 participantes em todo o mundo o mesmo jogo, que eles conhecem, que eles identificam e que eles nomeiam. Claro. Vamos meter uma criança de 13 anos ou 14 anos numa comunidade terapêutica? Para mim isso é incomportável. É impossível. Doutor José Machado Almeida, para prevenir todas estas situações, esta dependência, este vício ao jogo, o que é necessário? Uma mudança da legislação em Portugal? Para onde é que é o caminho? Eu creio que o caminho, antes de pensar na lei,
leis fazem-se, depois o problema é conseguir fazer cumpri-las, como aliás também na peça foi visto, é fazer aquilo que vários outros países fizeram ainda antes de publicarem a lei que liberalizava o jogo e que punha os casinos em funcionamento. É pensar que a partir do momento em que há jogo vai haver necessariamente uma pequena fração da população, mas ela existe, que vai ter que ter vai ter problemas e vai ter que ter algum acompanhamento. Por exemplo, a publicidade, o aliciamento ao jogo devia ser mais controlado e fiscalizado. Isto porque há estudos internacionais que indicam que nos locais onde existe um forte apelo ao jogo, cerca de 8 a 10% da população corre o risco de se tornar um jogador abusivo. Já onde não existem esses atrativos, a probabilidade diminui para 1%. Em Portugal é proibido, com exceção da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, é proibida a publicidade ao jogo. Portanto, e não é por aí não é por ser proibido que as pessoas deixam de jogar. Repito, antes de mais é necessário pensar na questão do jogo enquanto um problema também de saúde pública. Claro que sim. Porque realmente há, de facto, uma pequena percentagem, ainda bem que é pequena, mas essa pequena percentagem da população precisa de ser tratada enquanto alguém que não se consegue controlar face ao jogo. Seja porque de facto chega ao ponto de ser um jogador patológico, seja porque realmente tem problemas de controle. Muito bem, uma realidade que merece toda a nossa atenção. Temos mesmo de terminar por aqui este testemunho direto. Muito obrigada pela vossa presença neste programa, foi um prazer tê-los connosco. Quanto a nós, estamos de volta na próxima semana para mais um programa. Até lá.